Bom dia, boa tarde, boa noite, Gilberto Chagas. Estamos aí na quebrada filosófica. Quando a gente fala um pouco de filosofia, pensamento, estilo de vida, coleta seletiva, a gente fala sobre fotografia, a gente está falando sobre, abordando vários temas, né? E hoje está um dia chuvoso, assim, hoje é dia 4 de dezembro de 2024, né? Muita gente fala, mas você não está na rua. Hoje infelizmente está chovendo aqui, né? E eu optei por não sair na rua hoje. Né? Eu optei por não sair. Talvez mais tarde eu possa dar alguma volta, né? E eu estava fazendo algumas coisas aqui em casa, né? Preparando aí algumas coisas, né? Mas é isso. E aí o que acontece hoje? A gente vai estar abordando, né, alguns temas aí interessantes, né? Por exemplo, falar um pouco, né, sobre a questão econômica, sobre questão de povo, sobre questão de representatividade, né? Semana passada, por exemplo, né, o governo federal fez uma coisa muito legal, cara, através, assim, o Haddad anunciou umas medidas bacanas, né, sobre redução, por exemplo, de imposto, né, isenção para quem ganha até R$ 5.000, olha só para vocês verem, é um passo muito importante, assim, em termos históricos, né? Porque isso vai aliviar para muitas pessoas, inclusive Joe, né? Mas olha só para vocês verem, cara, assim, a coisa mais interessante é que depois disso o tal do mercado, ele ficou nervoso. E aí vocês ligavam a televisão e falavam assim, o dólar bate a barreira dos 6, o mercado tá nervoso. E aí a gente fica pensando uma coisa, que sociedade que a gente vive, que país que a gente vive, né? Que país é esse? Parafraseando lá, né? Aquele negócio lá. E aí a gente fica assim, pô, cara, mas é o mercado financeiro que manda? Será que a vontade de uns poucos, vamos supor, deve ter uns 100 mil, 200 mil investidores aí, né? Que controla toda a economia, assim, os bancos, as corretoras, não sei o quê, que tem um volume muito grande, que vive, né, nessa coisa de aplicação financeira, essa coisa. Você deve ter uns 200 mil brasileiros, vamos colocar uns 300 mil brasileiros, né? Só que numa população de mais de 210 milhões de habitantes, eu acho. Se eu estiver errado, alguém, por favor, pode me corrigir, tá tranquilo, né? Porque a coisa é interação. E aí, essas pessoas, esses bancos, essas instituições ficam nervosas. E aí a gente fica se perguntando, pô, por que esses caras que nunca usa SUS, esses caras que sempre pregam Estado mínimo, essas pessoas pregam Estado mínimo, né? Estado mínimo, assim, quando é para pagar Estado mínimo, mas quando é para pedir socorro, né? Quando eles fazem coisas erradas lá e estão quebrando, eles pedem ajuda, né? Eles vão lá pegar financiamento do BNDES, eles pedem isenção fiscal, né? Sem garantias de geração de postos de trabalho, sem garantia de demissão, né? Que ele pode demitir e tal, só pega o dinheiro, eles pegam a grana e, se tiver de demitir, nós vamos demitir, né? E amém. É isso. E aí esse mercado fica nervoso. E a gente, por que esses caras ficam nervosos? Porque é o seguinte, quanto mais dinheiro sobra do governo, é para pagar dívidas e dividendos. E aí, muitas pessoas têm ações de empresas, vivem de rentismo e tal. Essas empresas, elas cobram juros altíssimos dessa dívida, né? Só que aí uma coisa que eu fico perguntando e me pergunto e ainda faço essa pergunta, jogo essa pergunta para todo mundo. Por exemplo, vamos supor que eu pego uma grana emprestada numa financeira, num banco, ou pego uma grana emprestada com meu vizinho aqui e tal. Aí meu filhinho ficou doente, né? E aí todo mês eu trato, eu vou pagar tantas parcelas, igual, por exemplo, a minha velha Cangu lá, ela tem um financiamentozinho. Eu vou optar por pagar a velha Cangu ou vou optar por comprar remédio e para garantir o bem-estar do meu filhinho? Pra ele não ficar doente, para a doença dele não progredir para uma coisa mais ruim. E é isso que o governo está tentando fazer, assim, de certa forma, né? Porque o governo ele não vai romper com essa lógica de mercado, ele não vai chutar o pau da barraca. Para isso, só se fosse uma revolução, né? Isso não vai acontecer. A gente vive num sistema capitalista, infelizmente. A banda toca assim, mas a gente vai ter que começar a fazer mudanças, nem que sejam pequenas, e a gente tem que começar a cobrar, sim, do governo, sim, que
ele prioriza o estado de bem-estar social das pessoas, em detrimento do setor financeiro, porque o setor financeiro ele não pode ditar as regras. Ah, mas é o setor financeiro que banca, não. Quem banca é as pessoas. Nós bancamos todo o sistema. Nós é que compramos, nós é que fazemos a roda girar, nós é que trabalhamos, nós é que produzimos e nós é que consumimos. Nós pagamos mais impostos. Né? Então, a partir do momento que eu compro um produto X, eu pago imposto sobre produção, sobre consumo. Né? Quer dizer, a gente paga um monte de tributos. É sobre comida, sobre remédio, sobre transporte, sobre combustível. A gente paga. Né? E aí entra muita grana de imposto. Né? Então, por exemplo, aí quando anuncia uma coisa que é para pobre, eles falam, mas o mercado financeiro não é contra os pobres, isso vai prejudicar. Eles chegam a convencer você, pessoa pobre, pessoa que trabalha, que isso é ruim para você, que isenção de imposto é ruim para você. Eles chegam a convencer que uma taxa de juros de 2 dígitos vai ser uma coisa ruim porque vai aumentar a inflação, que não sei o quê. Cara, por que não abre linha de crédito, por exemplo, para pessoas montarem pequenos negócios, pequenas fábricas, pequenas indústrias, né? E para começar a atrair gente que quer produzir de fato, em vez de grandes especuladores. Né? Porque, por exemplo, essa galera é como se fosse abutre. Eles ficam, mas ficam chantageando o governo, eles aumentam o dólar, as bolsas caem e não sei o que, não sei o que, e a inflação vai aumentar. Gente, a gente tem que ter união e a gente tem que priorizar o bem-estar das pessoas. A gente tem que priorizar o país, sabe? Priorizar as pessoas, a nossa vida. Porque, cara, a gente tem que fazer as coisas. Por exemplo, a gente trabalha num país, a nona economia do mundo, e com um salário mínimo, com menos de $300 por mês, sabe? Como é que as pessoas trabalham? E aí, quando você vai brigar contra uma escala 6x1, os caras chamam o trabalhador de preguiçoso, fala que as pessoas não querem trabalhar, que o brasileiro não produz. Cara, as pessoas levantam 5 horas da manhã, pegam um ônibus lotado, gastam 2 horas, 2 horas e meia, indo e voltando, 1 hora e meia. Se você somar tudo, dá 2 horas e meia, às vezes 3 horas de viagem. A pessoa perde 2, 3 horas da vida dela no transporte público, chega cansada no local de trabalho, trabalha para pegar muitas das vezes pegar menos de $300 por mês. Né? E quando eu tô falando, por que você está falando em dólar se a gente ganha em real? Cara, porque tudo é balizado em dólar. A moeda é universal, os preços são, né, as commodities, tudo é balizado em dólar. Né? E tudo que a gente compra é precificado em dólar. Se você pegar a tabela de conversão de outros países de preços, não sei o quê, se você converter, mas lá o fulano paga mais barato. Paga, mas se você converter vai dar um preço mais ou menos parecido com o que é cobrado aqui no Brasil. Então os preços dos produtos no mundo são muito parecidos. Tanto combustível, quanto mercadoria, roupa, sapato, televisão. Né? Às vezes um pouco mais caro, um pouco mais barato, depende da condição geográfica, depende da distância, depende do transporte, depende de um monte de fatores, se naquele país produz tal item ou não, né? Mas os preços são muito parecidos. Então os trabalhadores, eles aqui no Brasil ganham-se muito pouco para trabalhar muito. Né? Antes de 88 a carga horária era de 48 horas. A última redução de jornada de trabalho foi em 88. Que reduziu para 44 horas, e agora a gente está querendo reduzir para 40 horas. É uma coisa justa, né? E eles falam que a gente não quer trabalhar, mas, por exemplo, nem hora extra, na maioria das empresas, eles oferecem. Criaram um banco de horas, que mesmo assim a pessoa, se o cara precisar do banco de hora, ele não vai poder acessar esse banco de hora o dia que ele quiser, o dia que ele precisar. É a empresa que decide, não sei o quê. Nem hora extra a pessoa pode fazer. Então, como é que vai chamar as pessoas de preguiçosas? Sabe? Então, tudo que o governo fizer para beneficiar o povo, a gente tem que apoiar. E a gente não tem que acreditar no que prega a mídia, no que prega o mercado, porque o mercado ele não tem razão. O mercado ele está defendendo o interesse deles. Para o cara colher juros
de dividendos. E quanto mais os juros subir, quanto mais o governo for certinho para pagar lá, mais as ações deles vão estar valendo, mais eles vão estar distribuindo dinheiro entre eles, aqueles pouquinhas de pessoas. Eles não querem investimento na saúde, eles não querem investimento na educação, eles não querem investimento na segurança, eles não querem investimento em infraestrutura, eles não querem investimento em nada, eles querem que sobre dinheiro, que entre mais dinheiro cada vez mais dentro dos cofres governamental, que o governo pague esses juros escorchantes, né, esses juros abusivos, e eles ganhem muito, né? Mas um país ele tem que ser feito para as pessoas, em prol e benefício das pessoas. Tem que se investir na infraestrutura, tem que se investir em educação, saúde, lazer, cultura, bem-estar social para as pessoas têm que ter oportunidade. Então, isso é uma reflexão que fica, e todos nós que somos de movimento social, eu faço parte do Movimento Nacional dos Catadores, e todos os demais movimentos, sociedade organizada, a gente deve cobrar do governo, sim, deve cobrar e muito, e apoiar quando tiver que apoiar, né? Porque o mercado financeiro está chantageando, então a gente também não pode deixar o mercado financeiro chantagear o governo, sendo que ele está tomando uma direção correta. Então a gente tem que apoiar nesse momento. E quando a gente tiver de cobrar, a gente tem que colocar o dedo lá e cobrar, porque nós fazemos a democracia participativa, então nós temos que cobrar da democracia representativa, que a gente votou neles, a gente faz campanha para eles, a gente, né? E mesmo se não faz campanha, mesmo se não vota neles, mas estão lá no governo, então a gente tem que cobrar também dos caras, ó, você tem que se manter firme e fiel e criar políticas públicas para as pessoas, para beneficiar as pessoas, para beneficiar as categorias que precisam ser ajudadas de fato, que é o pequeno agricultor, que são os catadores de material reciclável, né? Que são os pequenos comerciantes, né? São os vendedores. Todos nós precisamos de apoio financeiro. Tem que se apoiar e investir em quem trabalha, em quem produz de fato, né? Que são os pequenos, né? Nada contra apoiar, dar isenção fiscal para grandes empresas, tudo bem, quer dar, mas eles têm que ter garantias também, que eles vão manter emprego, que eles vão melhorar salário, né? Que eles vão vender mais barato aqui para a população, né? Um pouco, né? Tem que deixar uma reserva, quer dizer, a gente tem que lutar pelos nossos direitos e tem que lutar por um país que seja inclusivo para as pessoas, não para o mercado financeiro. Então, esse é um pouco, assim, do meu ponto de vista, mas eu acho que é o ponto de vista de muitos e muitas, né, que estão assistindo a gente aqui, né? Mas é isso, vamos lutar pelos nossos direitos. Então é isso. Estamos aí, Quebrada Filosófica, Gilberto Chagas, catador de material reciclável, e essa é a reflexão do dia. Tá bacana, 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 bacana.